Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo, eu estou lendo a Bíblia. Deixa o seu gostei, o seu comentário. Que Deus te abençoe. Mateus 9, o paralítico de Cafarnaum. Jesus entrou num barco e foi para o outro lado do mar e chegou à sua cidade. E trouxeram-lhe o paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que possuíam, Jesus disse ao paralítico: Ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas disseram consigo mesmos: Este homem está blasfemando. Todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse: Por que pensais o mal no coração? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão temeu e glorificou a Deus, que concedera tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: Quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e o jejum. Então, os discípulos de João chegaram a ele perguntando: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: Por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rasgará parte da roupa e o rasgo ficará maior. Nem se põe vinho novo em recipiente de couro velho, do contrário, se rompem, derramam-se o vinho e os recipientes se perdem, mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, e assim ambos se conservam. A cura da filha de Jairo e de uma mulher com hemorragia. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, chegou um dos chefes da sinagoga e, ajoelhando-se, disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Então Jesus se levantou e o acompanhou, ele e seus discípulos. E certa mulher, que por 12 anos sofria de uma hemorragia, aproximou-se por trás de Jesus e tocou-lhe a borda do manto, porque dizia consigo mesma: Se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei boa. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou boa. Quando Jesus chegou à casa dele, chefe, e viu os flautistas e a multidão em alvoroço, disse: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dormindo. E riam dele. Depois que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia espalhou-se por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram e clamavam: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: Credes que eu posso fazer isso? Eles lhe responderam: Sim, Senhor. Então Jesus lhe tocou os olhos, dizendo: Seja feito conforme a vossa fé. E seus olhos foram abertos. E Jesus lhes ordenou terminantemente: Cuidado para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. A cura de um mundo endemoninhado. Enquanto eles se retiravam,
levaram a Jesus um homem mudo e endemoniado. Logo que o demônio foi expulso, o mudo falou. E as multidões se admiraram, dizendo: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. A seara e os ceifeiros. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Mateus 10. Os 12 e sua missão. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes a autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: O reino do céu chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nela é digno e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela. Mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, sacode o pó dos pés ao sairdes daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levado à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. Um irmão entregará seu irmão à morte, e um pai a seu filho. E filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. E sereis odiado por todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos de sua família. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que vós é sussurrado ao ouvido, proclamai-o dos telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda? Mas nenhum deles cairá no chão, se não for da vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está no céu.
Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os de sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem achar a sua vida irá perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Que a paz do Senhor esteja contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.